Eu tava chamando você agora, Cruz, foi mal aí. Boa tarde. O Marcelo vai entrar também na reunião, Cruz, você sabe? Não, tem uma reunião agora à tarde. Ok. Então é nós, né? Fala, Entendo pessoal, boa sim. tarde. Beleza, beleza. Eu tive a oportunidade, só dando uma introdução assim de, como eu falei no e-mail ali, a gente conversar em diversos momentos a partir isso foi a partir de uma iniciativa que no evento lá foi o Guilherme Araújo que trouxe para mim, tá? E aí a gente, obviamente, em vários outros momentos a gente chegou a conversar dessa possibilidade de ter uma forma de avaliar os riscos associados ao trabalho em altura em trânsito. O que no passado era um risco que a gente, vamos dizer assim, empiricamente trabalhava ali, né? Quando eu entrei no offshore, a gente fazia operações em altura de maneira navegando, enfim, até movimentação de carga navegando. E aí, obviamente, depois daquela carta que a gente recebeu, né? Isso já tem uns bons anos, 2 anos mais ou menos, a gente começou a sofrer o impacto que isso gerava ali nos nossos processos de manutenção e afins. Eu não vou, o objetivo aqui não é passar a apresentação que eu já mandei por e-mail para vocês. Eu imagino que vão surgir várias dúvidas, mas a ideia aqui é aproveitar essa janela de oportunidade do Onix, que está já com uma navegação em curso, para mostrar para vocês o resultado do que o software, né, tipo, apresenta, através da engenharia embarcada ali do espectro de onda que a gente analisa, essa predição, né, que a gente pega ali dos das nossas predições meteorosonográficas e analisa como que o barco vai se comportar a partir disso. Dentro do software a gente faz várias análises, né? E essas análises elas levam em questão o movimento específico do barco em cada um desses pontos e a aceleração lateral de cada né, que cada uma desses movimentos previstos vai, né? Qual é a aceleração lateral resultante desses pontos. Então, basicamente, essa é a nossa análise, né, de maneira resumida. A gente trouxe aqui tanto o time que está por trás ali desse software, são nós 4 que estamos aqui. Eu, que vocês já estão cansados de ver a cara, o Alexander, Tami e Jadir. Então, assim, esse time compilou tudo, a gente entendeu a dor que isso e o impacto que isso causava, né? Deixei lá na apresentação também quase 13% de oportunidade ali de tempo que a gente fica sem trabalho em altura e algumas manutenções muito básicas, né? Manutenções só de inspeção visual, coisas assim, que é o que a gente quer começar a aplicar agora nesse momento. Nesse caso aqui, a nossa intenção spot é o tombamento do poste do Onix no final da navegação ali, e a gente vai fazer né, trazer essa oportunidade aqui para ver se a gente consegue já nesse primeiro momento apresentar para vocês. Ia fazer isso a partir de sexta, porque a gente está tocando também no Topázio, por isso eu chamei o Hugo aí, que está no Topázio. Ele estava até tentando achar o Kazuaki, porque nesse momento a gente vai falar do Onix, mas o Topázio já está com o software instalado. No Onix a gente está dando download lá agora para instalar ele, mas a gente rodou aqui da base com o Passage Plan dessa navegação atual. Tá? Então eu vou pedir para o Curirim apresentar para vocês e depois a gente tira as dúvidas aí. Valeu, Hugo. Captamos aqui. A gente vai iniciar ali mostrando aqui o que a gente está falando pro time através do Curirim. Obrigado aí a presença de todos já de antemão. Beleza, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui no sistema. Quando chegar aí, vocês me avisam, por favor. Carregou, meu caro. Carregou também. Tá, então essa aqui seria a tela inicial, né? Aqui a gente já teria um resumo do que foi feito, só para mostrar como que foi feito. Aqui, clicando em dados, ele vem para uma página, onde nessa página eu importo o Passage Plan da navegação. Ele me traz a rota, né, em pontos. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que foi feito, só para vocês terem uma noção. Eu seleciono, né, o Passage Plan. Eu trago ele. Quando eu trago ele, ele vem assim.
Ele traz os pontos que já foi planejado pelo passadiço, ele traz em tabela, e eu coloquei também numa forma visual no mapa. Então, esse seria a rota que vai percorrer, né? Aí, por conta da rota ter os trechos muito longos, né, retas, né, muito longas, e a gente precisar medir como é que está esse trecho entre os pontos, né, a gente gera pontos intermediários, que nem está aqui nessa imagem. E aí a gente coleta também dados desses pontos intermediários. Então, voltando aqui para a tela inicial, ela fica dessa forma aqui, ó. Ela fica guardando os dados, né? A gente vai, clica lá e você importa, mas toda última análise fica salva. Então, se eu trocar de navio aqui e voltar para o Onyx, aqui é o último que a gente fez agora do Onyx. Jadir tá com a mão levantada aí, Curirim. Pode falar, Jadir. Tá, Alexandre, só uma coisa, acho que vale a pena uma breve introdução, um descritivo muito rápido de como que o sistema funciona. Só acho que para o pessoal entender melhor o que a gente tá discutindo aqui. Assim, Então, eu estava partindo para isso com relação à parte de importação e depois partir para explicar os dados, mas acho que você quer explicar primeiro o funcionamento, né? Pode fazer isso, por favor. Pode como é fazer que isso, funciona, né? A gente quer trabalhar durante aquela navegação específica e ter segurança que a gente vai fazer um trabalho em condições seguras, em condições de contorno segura para as pessoas e para aquele trabalho específico, ou seja, específico para cada local no navio, seja ele na praça de máquinas, no carrossel, na torre, no Tijupá, em qualquer um desses lugares. Então, durante a navegação, ali próximo ao horário de navegação, o que a pessoa responsável a bordo faz? Ela vai pegar o passage plan e colocar no software que o Alexander desenvolveu. O que isso vai fazer, né? A gente tem N pontos ao longo dessa rota, ele vai pegar, a partir do momento que ele coloca o ETD lá, né, o horário de saída e a velocidade de navegação, ele vai saber que horas ele vai sair do ponto A, né? E que horas ele vai estar em cada trajeto intermediário dessa navegação. Ele vai buscar a previsão do tempo específica para cada coordenada e para cada horário. Então, a gente vai sair daqui agora, daqui a 1 hora, a gente vai estar a 10 milhas de distância. Então, eu sei que eu vou buscar a previsão do tempo na coordenada a 10 milhas de distância daqui a 1 hora, para o horário, né, daqui a 1 hora, e assim sucessivamente. E aí a gente, vai fazer isso, né? Vai pegar cada ponto e a partir da previsão do tempo, assim como a gente faz para a janela de instalação de equipamento, para operação de forma geral, para a gente trabalhar, né? A gente tem lá uma combinação de HS, TP e tudo mais, a partir disso daí a gente sabe como que o navio vai responder, como que o navio vai se movimentar. E é isso que a gente faz. Então, eu sei que daqui a 6 horas eu vou estar passando pela coordenada A. Daqui a 6 horas eu sei que na coordenada A eu vou ter um mar dessa maneira. E aí, quando eu tiver um mar dessa maneira lá, eu vou calcular a resposta do meu navio. Ou seja, quando o meu navio estiver passando por lá, o meu navio vai ter um hold N graus, vai ter um pitch de N graus, um heave, assim sucessivamente. E a partir do momento que a gente consegue calcular a resposta do navio, né, como que o navio vai se mover, como ele vai se comportar, a gente vai, como ele vai mover, como que ele vai se comportar, a gente vai dizer assim, isso é seguro ou não é seguro. E aí a gente vai ter condição, né, de liberar um trabalho ou não. E aí algumas coisas que a gente pesquisou, a gente estudou bastante sobre isso, estudar os fatores que influenciam na segurança da pessoa a bordo. E em que sentido? Principalmente no equilíbrio da pessoa. Então a gente vê assim, é claro que roll influencia muito, né? Tem a sua influência, mas um roll numa velocidade baixa, né, que não varia, ele não tem muito problema. Uma coisa é você estar inclinado lá numa rampa, uma coisa é você caminhar, tá parado numa rampa que está inclinada a 5 graus. Outra coisa é você estar num plano que ele se move em 5 graus. Então a gente estudou bastante sobre isso. A gente viu que o principal fator que influencia no equilíbrio, consequentemente na segurança das pessoas, são as acelerações, né? Aceleração vertical um pouco, mas principalmente a aceleração horizontal.
que é o que afeta o nosso labirinto, né, o fluido dentro do labirinto, consequentemente faz a gente perder ou não o equilíbrio. E o interessante que o Alexandre vai mostrar aí também nos resultados é que isso influencia diretamente, isso é influenciado diretamente pelo local onde se trabalha. Ou seja, quanto mais próximo do centro de gravidade, eu tenho para as mesmas condições, né? Eu tenho uma aceleração horizontal menor. Quanto mais alto eu estou, eu tenho uma aceleração horizontal maior. Ou seja, é possível que a gente, acho que a gente não vai ver isso nesse exemplo, né? Porque a gente está trabalhando com os valores reais, mas é possível que a gente tenha uma condição segura de trabalho no nível do deck e uma condição insegura no topo da torre, né? Porque a aceleração lá em cima, a aceleração horizontal vai ser maior e, consequentemente, naquele local não estaria seguro. Então, o Alexandre vai apresentar, essa foi a metodologia básica que a gente seguiu para desenvolver. É claro que tem muito mais coisa por trás aí de engenharia, da física, do negócio, mas a ideia é essa, né? Partindo desse pressuposto. A gente, basicamente, pegar tudo aquilo que a gente faz de simulação, de instalação, e usar para definir parâmetros operacionais seguros ou não para a gente desenvolver uma atividade em altura, nesse caso, né? A gente sabe que a carta engloba tanto a atividade em altura quanto a atividade em espaço confinado. O nosso foco aqui não é, para deixar claro, né, espaço confinado nesse momento, tá? A gente entende que assim, vamos uma coisa de cada vez, vamos passando as etapas, consolidando e ganhando confiança na tecnologia, e todo mundo usando, está trabalhando de forma bem confortável para a gente avaliar, ver se vale a pena extrapolar para uma situação de espaço confinado também. Beleza. Vamos seguir aqui, então. Alguma dúvida? Tem alguma pergunta já, João, Rodolfo? Não, entendemos aqui, cara, perfeitamente. Tá o Kazuaki e o beleza. Marcelo Lima aí também, que se precisarem aí tirar dúvida. Ó, o Marcelo tá aí? Não. Boa tarde, Fala, boa Marcelo. tarde a todos aí. Boa Beleza, tarde, cara. beleza? Marcelo. Por enquanto só estou ouvindo. Beleza, Tadi. Vamos lá. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper aí, tá bom? Então, aqui seria a tela overview, onde a gente já poderia ter uma noção de como estaria o trecho avaliado, né? Aqui, no caso, ele já entregou que o trecho está 100% operacional, baseado nessa estimativa, né? Para mostrar como que ele foi feito, né? A gente fez daquele lance de buscar o passage plan, ele traça isso no mapa e, como o Jardim comentou, a gente busca os dados futuros, né? Usando APIs conhecidas, né, do sistema, né? A gente usa o IND, a gente tem a opção de usar o Copernicus também como dados, né? Para questões de rajada, quando está próximo da costa, a gente consegue puxar do IMET também, então isso ajuda bastante questões de rajada. A gente consegue fazer o planejamento pelo horário, a partir do horário atual, ou a gente também consegue colocar manualmente o horário que a gente quer analisar, né? A gente consegue setar uma velocidade padrão, né? Que a gente tem a previsão de navegar. Nós temos também como fazer aquela questão de gerar os pontos intermediários quando a gente tem uma reta muito longa, né? Uma distância muito longa entre os pontos. Então, aqui a gente já foi feito análise, né? Eu usei esse passage plan que o Onyx enviou. Foi feito, se a gente voltar aqui para o overview, foi feito a análise, o horário estimado foi... Cadê? Deixa eu ver aqui no relatório. No relatório está certo. Meia-noite e 30. Foi 20... Foi... Meia-noite e 30. Meia-noite e 30, né? Meia-noite por aí. E aí foi gerado um relatório. Esse relatório, a gente vai ter os dados normais de qualquer relatório, né? O número do relatório, né? A data de emissão, qualquer embarcação, né? Esse lance do ponto aqui avaliado é aquele ponto que o Jardim comentou. Quando a gente vem aqui, ó, em resposta, a gente tem esses dados de como o navio vai se comportar em cada ponto que foi avaliado, né? E a gente tem como selecionar o local que a gente vai trabalhar. E isso muda o comportamento
naquele ponto, né? Naquele ponto a gente percebe mais ou menos, né? Se está com roll, se está com pitch, a gente percebe mais ou menos. Então, por exemplo, se a gente mudar aqui para o AIR, você perceba que o gráfico dá uma leve alteração. Não sei se você conseguiu pegar. Se mudar, por exemplo, para o ROV, ele ficou um pouquinho maior. Não sei se vocês pegaram a transição, porque acho que para vocês dá um delay aí, né? Conseguiu pegar? Não, deu para ver a mudança. Ele muda Cada um tem pouquinho. Isso, ele muda um pouquinho em alguns pontos, conforme você vai executar o trabalho. A gente avalia RIV, roll e pitch do navio e as acelerações, tanto horizontal quanto vertical. Roll e pitch nunca muda, independentemente do ponto do navio que você esteja trabalhando, né? Roll e pitch vai ser a mesma coisa sempre, qualquer posição do navio. Mas RIV e as acelerações mudam, né? Então, você só vai ver alteração no gráfico, né? Do RIV, no canto superior esquerdo, e as acelerações, desculpa, que estão aí na linha de baixo, né? São os dois de baixo. Isso. Se quiser ter uma ideia de como que está cada ponto com relação aos dados, né, do mar e direção, por exemplo, a gente consegue também. Cada ponto está aqui registrado, né? Você pode alterar os pontos e você consegue saber que direção que está vindo a onda, né? O vento também a gente consegue saber com relação à proa. Então, baseado nisso aqui que é feita a montagem, inclusive dessa parte que seria parte da montagem do espectro 2D, e no caso a gente tem uma visão isométrica aqui, né, como se fosse um 3D, da onda nesses pontos. Então a gente consegue, por exemplo, selecionar aqui os pontos, né, ó, posso trocar o ponto, e ele troca também o espectro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um espectro na vista isométrica, a gente percebe que a onda está estimada a ficar assim naquele ponto. Se eu trocar, por exemplo, vamos pegar um ponto distinto, só para a gente ver a mudança. Então já teve uma mudança na onda aqui, tá vendo? Ela foi um pouquinho diferente. E a gente consegue avaliar todos os pontos, né, que foram captados, né, durante esse trajeto, individualmente, para ter uma ideia de como que vai estar, né, o mar naqueles pontos e tal. E, baseado no hall do navio, a gente tem aquela resposta, que é o que o Jardim comentou agora. E a gente mostra representativamente desses gráficos aqui. Adicionalmente, a gente também traz os dados de vento, porque muitas vezes o vento pode atrapalhar, apesar da gente não ter norma específica, né, no Brasil falando sobre limite com relação a vento, a gente tem algumas regras internas nossas, né, que a gente faz por margem de segurança. Então, a gente traz não como um fator determinante para gol ou no gol, mas a gente coloca ele para a gente avaliar realmente se o vento vai estar bom, se vai estar ruim, principalmente o vento relativo, né? Porque a gente vai estar navegando, então a gente tem que ter uma noção do vento relativo naqueles pontos, né? E aí no software a gente também tem a opção de marcar se é uma atividade interna ou externa, né? Então, por exemplo, não faz sentido nenhum a gente avaliar a influência do vento se a atividade específica é, por exemplo, na praça de máquinas, né? Isso aí. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente for olhar o relatório, a gente tem aqui que está 100%, porém ele informa aqui que tem um ponto que está com vento um pouco acima. Então, se a gente for lá no mapa, ou no gráfico aqui, ele mostra esses trechos em amarelo aqui, e no mapa também, que existe algum alerta ali. Esse alerta, ele indica que existe valores acima, maior ou igual a 85% do valor limite, né? Chegando próximo ao limite. A gente consegue ver isso na tabela, os dados, né? Então, a gente tem um ponto aqui, que é esse ponto que está aqui, que é o ponto 3, ele informa que o vento tem um alerta. E a gente vê aqui que realmente o vento está com 32,57. Ele está acima do que a gente colocou ali como limite. Mas o vento ele não é determinante para bloqueio, para interrupção de trabalho. Então, ele gera como se fosse um alerta, né? E aí, qual que é o interessante desse sistema?
a gente viu lá, vamos voltar lá, que o trecho, né, do 3 aqui, ele está com um vento em alerta. Então, vamos supor que, de repente, nesse ponto, fosse o ponto que fosse um roll, fosse aceleração fora, fosse um outro item fora, um item que poderia ser determinante para bloqueio de trabalho. A gente poderia selecionar um trecho que é acima dele aqui, ó, por exemplo. A gente poderia fazer a análise a partir do ponto 4. Né? Então, só para ter uma ideia, nesse trajeto aqui, a gente teria aqui uma distância, um tempo aqui, aqui é 30 horas de navegação, né? 30 horas de navegação, em um trecho de 300 milhas náuticas. Se a gente trocar aqui e avaliar do ponto 3 até o ponto 5, cortando Ele tá aquele com a mão trecho... levantada, pode interromper a gente. Pode interromper, Fica à João, pode vontade. interromper. Acho que vocês têm procedimentos internos, né, de trabalho em altura que determina aí qual que é a máxima velocidade de vento que vocês estão trabalhando, né? Mas, ao contrário do que você tinha comentado, na NR35 fala assim, tem limite para a velocidade de vento. Se Só não me engano, é para 40 km por hora. é só para acesso por corda. Para outras atividades em trabalho em altura, a gente não tem limitação. Uma norma, a única norma que fala sobre isso é uma NordForce, que é uma norma europeia, que comenta sobre a questão de aceleração, o que você percebe, né, na embarcação. Agora, limite de vento mesmo, a gente não tem norma nenhuma que fala sobre isso, exceto trabalhos de acesso por corda, 40 km por hora. Eu não lembro se é especificamente para o trabalho por quadro, mas eu lembro que tem um limite sim. E outra coisa, quando você está aumentando a distância para o nível do mar, você tem um escoamento um pouco menos, um escoamento com mais velocidade, né? Você tem aquela camada limite entre a superfície do mar e o ar, onde a velocidade tende a zero, nem a partir dali você sobe. Isso quer dizer que se você for trabalhar na torre, a velocidade de vento que você vai estar recebendo vai ser maior do que se você estiver trabalhando, por exemplo, no deck 5, no deck 6. Seria interessante você garantir que a formulação faça esse cálculo. O valor que vocês pegam lá da previsão do tempo é para 10 metros acima do nível do mar. Então tem que fazer essa compensação para a altura onde vocês vão trabalhar. Essa compensação não é tão simples de fazer, né? Porque isso tem duas maneiras de formular isso, né? Ou é a lei de logaritmos ou é a lei de potência. E uma delas é mais certa do que a outra. E você tem que considerar um perfil de transição de temperatura entre a superfície do mar e a atmosfera. Então, essa troca de calor entre mar e atmosfera, eles colocam numa condição instável, estável ou neutra. E isso influencia o seu potencial, a potência que você usa nessa lei de potência. Isso afeta diretamente como que a velocidade do vento aumenta ao longo da altura. Então, a gente não consegue fazer isso de forma cientificamente assertiva sem que a gente tenha um perfil da troca de temperatura entre o oceano e a atmosfera. Então, isso foi um dos motivos que a gente não implementou isso agora. Entendeu? Acho que um dado importante... Desculpa, João. Pode falar. Fala lá. Não vou falar. Não, um dado importante é que, assim, isso é como outras iniciativas que a gente tem, isso é um software de auxílio à tomada de decisão. A premissa dele, e isso vem em toda a implementação, é que ele auxilia a tua tomada de decisão, mas ele não remove ali a avaliação, obviamente, das pessoas que vão estar ali fazendo, né? Tipo, Eu acho que até o mais importante, né, Balucho? O monitoramento constante, né? Não é porque a gente vai abrir uma permissão de trabalho considerando uma coisa que a gente não vai deixar de medir, né, ao longo da atividade. O mais importante para a gente é esse, né? O monitoramento constante. Essa questão que vocês estão colocando aí era um dos pontos que eu ia comentar mais no final da vossa apresentação. Mas agora só queria enfatizar que é importante você ter algum cálculo, mesmo que aproximado, da velocidade do vento no ponto que você vai trabalhar. Porque às vezes você está fazendo a conta, o vento ali no nível do convés e o cara vai trabalhar lá, sei lá, acima do tensionador superior, né? Então, acho que vale a pena, mesmo que você tenha um erro aí de 2 nós, mas que dê essa estimativa um pouco mais... Então, mas aí entra nessa questão aí que eu estava comentando, que é interessante sim,
mas você pode consultar a NR35 e você verá que não temos limitação para trabalhos em altura, exceto por corda. Lá está explicitamente Então, dizendo que é por corda. Então a mas o gente, procedimento de vocês fala que mas tem a gente limite para tem, trabalhar nosso altura, né? procedimento segue a NR35. A gente fala que tem que ser avaliado localmente. A gente não tem Isso, dados, não tem ó, valor. peraí. Uma coisa é planejamento. O que você está tratando aqui é planejamento da operação, certo? Isso, sim. Então, tratar de Então, aí, por planejamento. exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente também, no nosso procedimento interno, você pode pedir para alguém te entregar, não tenho ele aqui agora, mas o nosso, a gente não tem o valor também determinado. A gente, como a NR35 não fala de valores, a gente coloca também a mesma forma que está escrito na NR35, que é avaliar localmente se está ou não em condições. E a premissa é do operador. Se ele disser que não está seguro para ele, ele pode simplesmente negar a atividade. Entendeu? Então, o técnico de segurança, o supervisor de atividade, antes de abrir o trabalho, eles vão avaliar o local. Se o local tiver com um vento, na percepção deles, acima, né, baseado no que eles também consultem o passadiço, eles não vão executar o trabalho. Entendeu? É assim que é feito hoje. Pode seguir aqui? Sim. Ok. Então, aqui, por exemplo, naquele trecho lá, naquele trecho que é antes do waypoint 3, tinha uma questão do vento. Então, eu restringi. Então, eu selecionei do waypoint 3 ao 5, e agora o trajeto todo ficou aceitável, sem aquela questão do vento. Isso representa o quê nesse planejamento? A gente agora não temos mais as 30 horas disponíveis, a gente teria só um trecho de 92 milhas náuticas e apenas 9 horas de trabalho disponíveis. Então, a gente pode também segmentar os trechos, a gente não precisa sempre ficar preso ao trajeto todo. Se tiver trechos do trajeto onde a gente não possa trabalhar, a gente pode selecionar pequenas faixas e a gente contabiliza quantas horas a gente vai ter de trabalho disponíveis naquele trabalho, naquele ponto. E isso fica amarrado na PT, com esse relatório aqui. Alguma dúvida? É importante, assim, a nossa análise, né? Obviamente que isso aqui a gente já partiu de alguns pontos aqui internos, esse piloto. Não vai remover a necessidade da nossa avaliação preliminar de risco ter, por exemplo, citar esse dado aqui, citar que a gente fez uma avaliação através do software, essa avaliação liberando atividade, a gente tem essa premissa, né? Mas como qualquer evento, né? Você está trabalhando num barco, você está trabalhando em DP, você tem ali vamos dizer assim, um trabalho de andaime na mesa. E no meio do turno a gente foi almoçar, voltou, tá vendo que a condição tá diferente. Ou tá identificando localmente, pelos anemômetros, que a gente tem uma outra condição. Nada vai tirar essa premissa, que é a premissa lógica do acompanhamento e replanejamento de atividades a contento, entendeu? Então, assim, nesse momento, a gente trabalhou para ter um parâmetro engenheirado, que auxilia a gente na tomada de decisão, e esse parâmetro ele vai servir como uma moeda de calibração, vamos dizer assim, né? Cara, tá muito tranquilo, isso aqui tá muito óbvio que eu vou conseguir trabalhar. Beleza, a gente vai partir para esse trabalho. E a nossa intenção interna, obviamente, eu entendo que até a concorrência já conseguiu liberar mais coisa, pelo que eu entendi, já tem até trabalho de acesso por corda liberado. Não é a nossa intenção primária, tá? A nossa intenção primária são, de fato, os trabalhos. Por exemplo, inspeções em guindaste e inspeções visuais, tá? Em guindaste e torre de lançamento. Trocas de sapata, tombamento de poste, que são as três maiores ofensores nesse momento. Que a gente entende que são áreas líquidas ali que a gente consegue ganhar muito, e com isso aqui a gente ter de fato um suporte agora engenheirado, não só do empirismo ali de uma decisão ou de uma observação de posições importantes ali, que seria um capitão imediato de liberação, que a gente fazia no passado não tão distante. Tá? Então, assim, a nossa premissa, obviamente, continua sendo uma avaliação de risco em conjunto. Aí eu já falo aqui, né, tipo, se a gente for partir, se o entendimento comum for de vamos partir para um piloto a partir disso aqui, ou seja, vamos tentar liberar hoje o tombamento do poste do Onix, que a gente faça uma análise preliminar de risco agora, base em conjunto aí, barco, se o Rodolfo quiser participar, ele obviamente está convidado, mas a gente fazer uma revisão dentro do que a gente faria ali agora de atividade, a gente partiria para esse piloto, ou seja, seria uma manobra ali que a gente faz em meia hora, a gente
com essa análise aqui, a gente faria as assinaturas, né? O relatório final, acho que não foi ainda para a pasta, né? Não foi ainda para a tela. Coloca para a gente o relatório final aí. No final tem, Aquele, de fato, esse aqui é assinaturas. a gente pode assinar aqui localmente, né? Ou posso gerar o relatório e pedir para o pessoal assinar, imprimir, né? O pessoal assinar a caneta, né? Aqui embaixo, no final. Isso. Supervisor da atividade, técnico de segurança e comandante, dizendo que eles compreendem ali as premissas, né, da liberação através do software. Compreendem, então, vamos dizer assim, ciente, né, de todas as premissas ali. E a partir disso, você tem todo o processo burocrático que seria de uma abertura de PT normal. Marcelão tá com a mão levantada aí, tô terminando aqui. Seria isso. Então, a gente anexaria isso junto ao processo de abertura de PT, junto com uma análise preliminar que está levando em consideração também essa abordagem aqui que o software permite. E os limites que estão aqui. E os limites, exatamente. Fala aí, Marcelo. Então vamos lá, eu vou migrar para uma outra reunião agora, que já estava sendo agendado. Cara, eu entendi, assim, que, como vocês mesmos mencionaram, né, é um software muito bem elaborado, né, é um software de apoio à tomada de decisão, principalmente em navegações longas, né, que dá para ganhar tempo, indo para Porto, né, ou saindo de Porto aí trocando sapata, indo para Porto fazendo tombamento lá do Mickey Mouse ou outra atividade qualquer, né? Inspeções visuais básicas, assim. Isso, guindaste, né? Enfim, torre. Eu acho que isso suporta, sim, uma tomada de decisão e até mesmo uma abertura do processo documental, né? De PT, enfim, tudo aquilo que agrega. Vai ser, sim, emitido uma PR específica e o acompanhamento. Isso é importantíssimo. E a liberação no local. Então, acho que, cara, segue com o projeto, segue os pilotos, né? Que aí as Nesse momento, a validações vão proposta era vir. Topaz e Onix, tá, pessoal? Para a gente começar também com essa análise aí. A gente vai precisar muito, obviamente, do Rodolfo nesse momento e do Kazuaki repassarem as percepções para o time interno aí, o João e Marcelo, para a gente ter exatamente isso. Assim, é um processo que a gente já está se habituando há algum tempo, né, anterior, mas a gente precisa muito que vocês tenham a mesma percepção que a gente está, de fato, agregando aqui em termos de análise com o que a predição permite. Sim, Isso mas aí. é exatamente isso, né? Vai agregar valor à prévia. E aí, na Vera mesmo, se tudo estiver ok no local, o trabalho segue, né? Não só segue, mas será acompanhado tanto pelo software do sistema, que aí você tem a condição de você fazer a cada uma hora jogando para frente para verificar se de fato aquilo é factível ou não, ou que está correndo. Por mim, tá tranquilo, né? Crule como é o GC de vocês, né? Ele pode definir alguma coisa a mais, mas, cara, tudo que agrega valor, né? Principalmente visando ponderação de segurança, é muito bem-vindo. E aí depois a gente colhe o feedback, né? Tanto do Biguete depois, quanto do Kazuaki, né, o Crulli? Eu concordo com o Marcelo, a gente tem que caminhar para dominar de forma mais científica os problemas que a gente enfrenta. A gente trabalha muito empiricamente, né? E à medida que você vai criando ferramentas como essa que você está mostrando, vai colocando na mesa, né? Você não tem opinião, você tem dados. Eu sou favorável a fazer um teste de cada vez. Você está me falando de dois barcos do trabalho do Kazuaki e do Biguete, e eu ia te propor fazer a gente voltar a discutir, depois a gente faz outro, e aí a gente vai, como é que eu posso dizer, tirando as Soltando, dúvidas né? Soltando aos lugares. Isso aí. Vai ser um de cada vez aqui. Eu quis só trazer todo mundo para a gente ter um entendimento comum. O Rodolfo estaria rodando hoje. A gente pode conversar sobre isso amanhã, sobre o resultado, né, desse primeiro piloto. E aí, se eu não me engano, o Hugo tá aí, o Kazuaki, acho que a navegação dele estaria para a semana. Então, assim, a gente vai ter tempo, de repente, de bater esse papo e decidir, olha, não vamos seguir no Topaz, acho que tem aí que alinhar tal e tal ponto, acho que fica aberto. Não sei se você concorda. Acho assim que tem que ter tempo de implementar os ajustes entre uma experiência e outra. Se a gente identificar a PR que vai ser feita aqui precisava ter esse ponto a mais. E aí no trabalho que vai ser feito lá com o Kazuaki já está
com esses itens na O PR. ajuste. Precisava ter essa visão também, um outro dado, ou sei lá, alguma coisa. Eu acho que é importante a gente fazer faz os ajustes no processo conforme for necessário, faz o próximo. Eu acho Sim. que o caminho é esse. Beleza. Vamos deixar então boa- aqui Beleza, liberado vamos seguir para aí, Obrigado, então, esse pessoal. teste do Vou Onix. desconectar aqui. Marcelo. Um abraço Valeu, a todos aí. Marcelo. Parabéns Obrigadão, aí Marcelo. pela Valeu. iniciativa, tá? Acho que bastante factível, cara. Isso aí que a gente tem que ter mesmo, né? Não é... eu acho que vai dar para fazer o trabalho, pelo menos agora a gente tem alguma coisa que é mais científico e aí o trabalho mesmo só vai ser liberado com a prática, né? Mas parabéns aí a vocês aí, Valeu, né, Marcelo. pela iniciativa e pelo desenvolvimento do software aí, tá bom? Grande abraço a todos aí, bom trabalho. Valeu. Abraço. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer assim, a gente segue nessa linha, né? Claro, agora pro Onix, e acho que seria legal, depois da atividade, a gente fazer um debriefing e o pessoal do Topázio participar do debriefing do Onix. Isso aí. Eu ia propor isso. Acho que isso a gente- funciona muito bem. Bom, na minha cabeça funciona bem, né? Perfeito, não, é isso mesmo. Tem que transmitir a experiência, né? Ó, tivemos essa impressão, você vai colhendo e vai refinando o processo. Acho que é isso mesmo. Da minha parte, Positivo. eu concordo. Beleza. Então, Certo. temos uma Sounds Like a Plan. Para mim tá bom também. Por enquanto parece ser bom. Queria fazer uma pergunta para vocês. Sim. Vocês têm planos de fazer atualizações nesse processo ao longo da navegação? Por exemplo, são 30 horas. Previsão é uma coisa que muda, né? Sim. Tem alguma coisa no procedimento que vocês vão atualizar? Essa avaliação acaba X horas, sei lá, 12 horas? Não sei qual que é o prazo de recorrência das análises que vocês recebem desses dois sites. Então, Prúlio, as previsões do tempo elas são atualizadas a cada 6 horas, né? Então a gente começa, normalmente ela é atualizada o TC0 aí a cada 6 horas, né? Então a gente tem uma previsão 3 da manhã, 9 da manhã, 9... Eita! Aí vai, né? Aí vai de 6 em 6 horas, né? Então, assim, para a gente faz sentido, a gente ter sempre antes do turno, né? Antes de abrir a permissão de trabalho, a gente vai rodar o software e como o Valucho mostrou, o relatório ele é anexado a toda a conversa ali, todo o fluxo de abertura da permissão de trabalho. E a gente, acho que seria uma boa a gente começar nesse primeiro momento, independentemente se a duração da atividade, né, for maior do que 6 horas, a gente roda mais uma vez no meio do turno. Só para finalizar aqui os recursos, que acho que também explica essa parte aí da análise de talvez troca de turma ou talvez, de repente, uma parada. Vamos supor que a gente tem uma parada programada. Parou para receber o voo, fazer um receber voo, exatamente, isso. A gente tem um recurso, que eu vou mostrar aqui. Aqui é só uma questão visual, uma perfumaria do software, só para ter uma noção. Esse software aqui, a gente consegue ter uma noção de como que vai estar a transição do mar em cada ponto. Aqui embaixo, não sei se você está vendo, tem 1, 2, 3, são os pontos, né, que a gente coletou. Tá mudo, Cruli. Acho que você falou alguma coisa, tá? E aí você vai ver que quando faz a transição, o mar também muda. Então a gente trouxe mais ou menos como que vai ficar o comportamento do mar em cada ponto, para também ter uma representação visual dessa expectativa futura de como que vai estar o mar, né? E além disso, a embarcação também ela se comporta, né, conforme esse movimento. Quando a gente dá um play aqui, ele tá... Deixa eu aumentar o ganho do movimento do navio, que aí fica mais fácil. Essa parte do jogo a gente vai vender barato para fiscalização. Isso aí não vai estar... Vocês podem entrar em contato direto com o Curirim. Tá vendo que ele já tá movendo o navio? Ele começa a mover nesses pontos, ó. Eu coloquei um ganho. Você vê que no real ele movimentaria muito menos nesse trajeto do Onix aí, tá bem mais tranquilo. Eu acredito que nesse momento vocês estão navegando, deve estar tranquila aí a embarcação. Pelo trajeto que a gente viu aqui, não tem nada, nenhum ponto que esteja... Sabia. Pode mandar isso aí. É isso aí. O Diogão confirmou isso aí, tá vendo? Então, só coloquei um ganho para mostrar como que seria se fosse realmente um movimento bem grande visualmente. Agora vamos para essa parte aí que o Jardim comentou e que o Cruni também falou sobre a leitura futura. A gente tem aqui, ó,
Parada planejada, tá vendo aqui? E temos também um recurso no mapa, que é a possibilidade, por exemplo, o navio agora está numa posição, a gente poderia clicar aqui nesse detecção por GPS, ele ancora, tá vendo aqui, ó, o navio estava nesse ponto aqui, ó. Aqui é tempo real, a gente já sabe qual o ponto que o navio está. Baseado nesse ponto aqui, ele está dizendo que o waypoint mais próximo é esse aqui, ó, 2,57, tá vendo? Então, vamos supor que nesse ponto que o navio está agora, ele parou nesse ponto. Então, a partir de agora, eu posso clicar aqui, ó, reancorar e coletar. Ele vai coletar os próximos waypoints a partir desse ponto. Então, ele faz uma nova captura. Isso é para quando a gente não tem uma previsão de parada. A gente pode trabalhar com previsão de parada, que seria aqui, ó. Eu escolho mais ou menos baseado lá no mapa, né? Eu venho aqui naquele mapa aqui para visualização. Ah, vou parar nesse waypoint 3, né? Um exemplo aqui. Então eu posso vir aqui, escolher que eu vou parar no waypoint 3. E quanto tempo eu vou ficar parado nesse a previsão, né? Vamos supor que vai ser um transbordo que eu tenho uma previsão de 4 horas de parada no nosso cronograma. Então a gente coloca aqui e adiciona essa parada. Essa parada ela vai adicionar no nosso ETA também. Ou seja, quando eu paro aqui, o meu próximo ponto, vamos supor que o meu próximo ponto fosse daqui 1 hora. Se eu colocar que eu vou ficar 4 horas parado, ele vai fazer daqui 5 horas, então ele vai coletar os dados 5 horas para frente, futuro 5 horas para frente. Então, isso é legal porque você consegue fazer as paradas planejadas e também a gente consegue, a qualquer momento, parar, interromper e fazer uma nova coleta do ponto que a gente está. Eu acho que método muito bom, bem flexível o software, né? Então, dá para caminhar num bom planejamento. Usando as palavras do Marcelo, parabenizar vocês. Desenvolvimento muito bom, muito bacana. É desse tipo de coisa que a gente precisa, né? É uma solução para sair do empirismo e ir para a prática. Vocês me permitem fazer uma sugestão? Sim. Isso Quanto que a gente você está quiser. tratando aí é com planejamento, é com dado de previsão, né? A bordo tem sensor de movimentos que vocês poderiam implementar uma solução a tempo real igual ao do HMS, né? Ah, mas eu E tenho isso, a ter gente tem esse. isso. É um acesso que a gente tem, que vai ser por admin, né? Aí você consegue, por exemplo, liberou o trabalho. Aí você consegue vir aqui no sistema e habilitar a leitura como se fosse a leitura em tempo real, né, do sensor. Eu só Uhum. preciso confirmar o do Onix acho que não é esse aqui. Você pega os dados da É, MRUI do sensor de vento isso. e Deixa vai eu só pegar o do e diamante vai aqui que é mais integrando. fácil. Tá bom. Exato. O do diamante acho que eu consigo mostrar em tempo real. Porque eu preciso confirmar o endereço da MRU do Onix, né, só para leitura. E ele ficaria assim, ó. A gente consegue ler como é que está o Rive Pit Roll em tempo real e aqui no canto aqui o vento, inclusive, a gente consegue monitorar. Isso aí é o vento do anemômetro dele lá, né? Isso, no momento do passadiço, Ah, exatamente. bacana, bacana. Então a gente consegue olhar isso aí em tempo real também, depois que fez a liberação do trabalho. É isso aí que eu ia sugerir, para vocês terem algum tipo de análise média, como é o esquema lá do sensor do HMS, né? Porque lá no HMS justamente ele pega da MRU também, né? Ele só integra lá ao Sim. longo de uma janelinha de tempo para ver Uhum. se está passando. Então, muito bom. Então, o software já tem as funcionalidades, eu acho que Já são, foi previsto isso justamente são para que a pessoa que, vamos supor, supervisor da atividade, ele pode acompanhar isso aqui, por mais que a atividade já uhum, esteja liberada, ele acompanha aqui e ele fala, pô, pessoal, tá ficando meio ruim aqui, vamos dar uma pausa nesse trabalho aí. Entendeu? Por mais que a gente tenha previsão, nada é preciso. Então a gente consegue liberar sim, e sim, consegue ter segurança de interromper a hora que precisar. bacana, muito bom. Cara, estão de parabéns mesmo. MRU tem as acelerações nos 3 eixos também, tá? Se vocês quiserem integrar, ao invés de fazer o cálculo de aceleração horizontal e vertical, ele tem lá o
o sensor em si e tem já o cálculo, né, de sway, surge, IO, IV e pitch e roll, que é os 6 graus de liberdade. Não, beleza. É isso aí. Tinha para É mostrar isso, isso. senhores. Os dois relatórios que a gente fez aqui, eu já passei para o Valush. Eu fiz um relatório que seria o trecho geral, né? Que seria as 30 horas de navegação. Já estamos no meio do caminho. Tá com Biguete já Beleza. também. Tá com o Biguete, né? E temos o segundo trecho, que é o trecho a partir daquele momento sem o vento alto, que já passou, inclusive. Onde teria o vento pior, já passou. Bacana. Senhores, muito bom. Então, de parabéns. E vamos fazer essa experiência. A gente integra, troca ideia, ajusta o processo, faz a próxima, até que isso vire rotina. Beleza, Beleza. beleza. Vamos em frente. Obrigado aí, senhores, pelo tempo e pela Obrigado a ajuda aí. vocês. Os comentários aí são muito bem-vindos nesse processo, tá? Muito Um bom. A abraço. PR, Parabéns. a PR vai fazer durante a tarde aqui, né? O Diogão vai puxar aí com vocês e aí a gente integra aí de Eu acho acordo. que nem a gente conversou com a HSE, no caso, a gente já tem algumas APRs pré-feitas desses trabalhos que a gente quer executar, né? Então, é mais colocar um ponto a mais na análise, que são os limites que está no software, que aí coloca os limites na PR do software, que está sendo usado do software, e aí sim já consegue vincular o relatório do software na PT. Eu incluiria mais, eu colocaria mais coisa nessa PR aí. Acho que a gente tem que botar monitoramento constante, atualização do relatório na periodicidade, sei lá, a cada 6 horas, obrigatoriedade de gerar um relatório antes do início da atividade, mas assim, coisa simples, nada demais, né? Nada diferente do que a gente está conversando e fazendo aqui já planejando fazer. É só Mas deixar só para mapeado, né? deixar mapeado, inclusive para servir de base para o Topázio também, Sim, quando for realizar a próxima. isso aí. Boa. Beleza. A gente fica de suporte aqui também, time, caso vocês precisem de ajuda aí para essa análise da PR. Se quiserem integrar a gente aqui de terra para fazer, a gente tá disponível, tá? Agradeço aí, um abraço, boas operações a todos aí. Valeu, João, valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, Um tchau, abraço aí, tchau. obrigado. Valeu.